Shalom, shalom, Haverim ve'Haverot, Baruchim Rabin. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Estudos em Bíblia Hebraica e Judaísmo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Pentateuco Samaritano, tá certo? Vamos falar um pouco de crítica textual. Antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu quero apresentar alguns materiais para você que serão usados neste vídeo. O primeiro deles é esse Atlas aqui da Sociedade Bíblica Brasileira, escrito por Paul Lawrence, tá certo? Esta outra obra aqui, também da Sociedade Bíblica Brasileira, é obra escrita por Alexander Fisher. Esta obra também foi consultada, a obra Introdução ao Antigo Testamento de Betzen. E esta obra aqui também do professor Emanuel Tove, que dispensa apresentações, né? Um dos maiores críticos textuais do mundo. É impossível falar de crítica textual da Bíblia Hebraica hoje sem citar o professor Emanuel Tove. Nós também consultamos, é óbvio, o Pentateuco Samaritano. Em alguns momentos eu vou mostrar na tela aqui para vocês, pois está no BibleWorks, né, no software. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um momento que nós vamos ler um texto do Pentateuco Samaritano aí para exemplificar uma questão, ok? Bom, os samaritanos hoje, eles formam aí provavelmente o menor povo religioso que nós temos no mundo. Hoje nós temos aproximadamente somente 550 e 600 samaritanos que nós temos, né? Que vivem ali na região de Israel. São um número bem pequeno que mantém as tradições e etc., que se consideram samaritanos. Bom, os samaritanos, aquilo que eu não der de informação sobre os samaritanos aqui nesta introdução, você terá em um outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição, que é a inimizade histórica entre judeus e samaritanos, onde ali eu faço uma breve descrição histórica do surgimento dos samaritanos, tá certo? Bom, os samaritanos, eles surgem daquilo que seria as 10 tribos do norte, porque quando as 10 tribos do norte foram derrotadas por Salmaneser, né, por volta lá de 722 por aí, elas foram derrotadas e foram espalhadas mais tarde por Sargão. Por quê? Os assírios, eles tinham uma prática que quando eles pegavam um povo, né, eles dominavam um povo, eles misturavam com outros povos, tiravam um povo da terra, levavam para um outro local. Então, por exemplo, você vai acompanhar comigo aí esta citação de Paul Lawrence, e na sequência eu vou mostrar para vocês então aí um mapa aí para você visualmente ver aí a região onde eles foram espalhados, tá certo? Então o texto diz assim: os israelitas foram deportados para regiões sob domínio assírio, mais especificamente para Halá, Gaza, e para as cidades dos Medos. Halá fica na Síria e noroeste de Nínive, enquanto Gaza ficava na região correspondente à atual Síria, a oeste da Assíria. Os medos viviam ao redor da atual Radamá, no Irã, na direção leste. Sargão II registra que 27.290 pessoas foram deportadas de Samaria. Então, na época, segundo os dados que se tem ali de Sargão II, essas 27 mil pessoas foram, aí um pouco mais de 27 mil pessoas foram levadas de Samaria. Então, como você acompanha no quadro aí, se você der uma olhadinha aí no quadro, essa lista aí, laranja, né, são aqueles que saíram de Samaria, e foram levados, por exemplo, para Radamã e cidades aí como Halá, Nínive, ou seja, eles foram espalhados pela essa região. E já essa linha vermelha são exilados de outras culturas, de outros povos pagãos que foram levados, por exemplo, de Cuta, da Babilônia,
de parte da Babilônia, né, porque na época eles não dominavam bem Babilônia, de Ramate, Damasco, foram levados para Samaria. Ou seja, eles tiraram grande parte da população, levaram para outro lugar, trouxeram outras populações diferentes, colocaram ali, fizeram uma miscigenação ali então. Ok? E aí, então você tem o surgimento dos samaritanos nesse sentido, esse povo misturado. É interessante que o templo samaritano, né, o templo Gerizim, provavelmente, segundo alguns especialistas aí, ele tem origem próxima ao quinto século. Por exemplo, eu quero ler um texto aqui para vocês do Alexander Fischer, aqui do livro do Alexander Fischer, tá certo? E você vai acompanhar na tela o que o Fischer diz sobre esta questão. Ok? Deixa eu tirar o meu roteiro aqui para o lado. Bom, diz assim: foi possível constatar que no pico principal do Monte Gerizim havia um templo samaritano provido, né, de capitéis proteólicos, o qual foi edificado na metade do quinto século. O projeto de construção que remonta ao período persa revela a estrutura de um templo que tinha 3 portões e que que tudo indica se baseava em Ezequiel 40 do 10 ao 16, confirmando a tese de que também a construção do templo samaritano seguia o modelo do templo de Jerusalém. No início do segundo século houve uma renovação dessa estrutura cultica, cercada por um amplo espaço sagrado, e aí ele continua aqui fazendo a descrição onde eles adoravam. Inclusive, no segundo século antes de Cristo, você vai ter João Hircano, que vai ordenar a destruição deste templo. Então, possivelmente, o templo samaritano ele tem origem próximo a meados da metade do quinto século, ok? Antes de Cristo. Possivelmente ele tem ali, pela que foi encontrado ali, a arqueologia encontrou, ele tem as suas similaridades com o templo de Jerusalém. Porque a separação entre judeus e samaritanos ela não acontece de um momento para o outro, ela é gradativa, esse rompimento é gradativo. Então, no vídeo que eu postei anteriormente, você vai ter mais alguns detalhes sobre isso. Bom, vamos falar um pouco então sobre o Pentateuco samaritano, sobre a antiguidade do Pentateuco samaritano, tá certo? Então eu quero convidar vocês a lerem comigo esse texto que aí na tela está, sobre a antiguidade do Pentateuco samaritano. Esse texto diz o seguinte: os samaritanos dispõem da Torá numa versão textual própria, designada de Pentateuco samaritano. Nela aparecem cerca de 6.000 diferenças em relação ao texto massorético. É verdade que a maioria se refere a peculiaridades ortográficas e outras variantes de caráter oral, que não afetam o significado do texto. E ele continua então. Então veja, o Pentateuco samaritano ele tem cerca de 6.000 diferenças, variantes do texto massorético. Porém, essas variantes são da natureza de erros ortográficos. Às vezes o copista estava escrevendo, ele errava ali em algum detalhe. Ele também, às vezes, tinha questão oral também, que acontecia um erro e outro. Mas, em sua grande parte, esse texto não tem muita diferença do texto massorético. Assim o é, por exemplo, como Emanuel Tove aponta. Aqui, deixe-me pegar o texto do professor Emanuel Tove, que você acompanhará aí na tela. Tá certo? Onde o professor Emanuel Tove diz o seguinte, abre aspas: a importância desta tradição de leitura para a crítica textual foi investigada especialmente por Schorcher, acho que é isso, assim que se pronuncia, que concluiu que, como regra, o Pentateuco samaritano concorda
com o texto massorético. As diferenças entre as duas tradições de leituras são registradas, e aí ele dá outra referência aqui. Mas, bom, basicamente o que ele diz é que essas diferenças que existem, nessas pequenas diferenças, elas são pequenas, como via de regra o texto não tem muita assim, diferença do texto massorético. São diferenças praticamente, como é que nós podemos dizer, irrelevantes nesse sentido. Ok? Outra questão é que há uma tentativa por parte dos samaritanos de colocar o seu texto como um texto muito antigo. Mas como o professor Emanuel Tove bem salienta no texto que você vê aí na tela, né, esse texto ele é um texto que, segundo aí a paleografia, né, data ali da época dos Asmoneus. E ele data da período dos Asmoneus, ou seja, segundo século antes de Cristo, por volta disso. Ou seja, provavelmente na época ali em que começou a rixa entre judeus e samaritanos ficar mais forte, e eles começaram a se separar de vez, os samaritanos então tomam uma Torá para si. Lembrando que os samaritanos só acreditavam na Torá. Ao que parece, eles também tinham um texto de Josué e de 2 Crônicas, mas nós não conseguimos evidenciar o quão antigo eles são, ok? O quão antigo eles são. Interessantemente é que o Pentateuco samaritano ele é um texto inteiramente consonantal, ou seja, ele não possui a vocalização como o texto massorético possui. Em alguns momentos se tentou vocalizar algumas partes do texto samaritano, mas não aconteceu a vocalização de fato, ainda que se trabalhou em algum momento isso no início da Idade Média, tá certo? Interessantemente, nós podemos falar que outra coisa, os manuscritos mais antigos que nós temos escrito do Pentateuco samaritano são da Idade Média do século XII. Isso, nós temos do século XII, tá certo? Outro detalhe interessante, na Exapla de origem, né? Na Exapla de origem, nós temos citações gregas do Pentateuco samaritano. Aparentemente havia uma versão grega do Pentateuco samaritano que corria na época. Alguns teóricos chegaram a afirmar que o Pentateuco samaritano, em algum tempo, ele era uma cópia do texto massorético, com alguma mudança ali. Porém, quando se encontrou os manuscritos do Mar Morto e se viu muita similaridade entre o Pentateuco samaritano e os manuscritos do Mar Morto, se percebeu que não era bem assim, que o Pentateuco samaritano era mais antigo, como de fato ele é antigo, e a paleografia, como eu citei anteriormente, demonstra isso como um texto do 2º século antes de Cristo, e talvez até mais antigo um pouco, ok? Interessantemente, nós temos tradução do Pentateuco samaritano tanto para o aramaico quanto para o árabe. O interessante é que em alguns momentos o Pentateuco samaritano, quando você tem um texto, você tem uma variante textual e você tem um texto que às vezes ele se harmoniza com o texto da Septuaginta, ou seja, você tem um texto do Pentateuco samaritano que se harmoniza com o texto da Septuaginta e discorda do texto massorético, é necessário uma análise cuidadosa para ver se esse texto ele é mais antigo que o texto massorético. Então fazer uma boa reconstrução textual, tá certo? Um outro ponto bem interessante é que existem algumas alterações no Pentateuco samaritano. 3 que eu pontuaria neste momento com vocês são de harmonia, de sintaxe, mexer na harmonia da sintaxe. Algum texto que às vezes era mais difícil, eles tinham a tendência de mexer na sintaxe para tornar o texto mais fácil. Interpolações. Então, por exemplo, se você tem um discurso na Torá, como o primeiro discurso de Moisés e Deuteronômio, e esse discurso de Moisés e Deuteronômio, ele repete partes que estão em Êxodo e estão em Números, porém, tem partes nesse discurso que vão além daquilo que Moisés falou.
em Deuteronômio, o que eles fazem? Eles pegam essas partes de Deuteronômio que não estão em Êxodo, em Números, e eles interpolam, eles colocam no texto de Êxodo e de Números, então tentando demonstrar que o texto já era mais antigo daquela forma. Existe essa mudança. Então você tem uma alteração de sintaxe, às vezes tentando deixar o texto mais fácil. Você tem uma alteração nesse sentido aí, interpolações que são postas, e só acontece em alguns textos, não muitos casos. O mais forte é Deuteronômio, ali o discurso inicial de Moisés em Deuteronômio. Um outro ponto bem interessante é que também tem aí uma mudança que ela é mais grave, que é no sentido, podemos dizer assim, doutrinário, aonde os samaritanos tentam colocar o templo Gerizim, por exemplo, como local de habitação em textos antigos da Torá. E eu já vou mostrar isso para vocês. Então, em alguns momentos, eu vou citar um texto de exemplo para o vídeo não ficar muito longo e não ficar maçante, mas em alguns momentos eles pegam alguns textos quando se refere ao templo e eles colocam como sendo o Monte Gerizim, aonde eles alegavam que era o lugar de adoração. Então, por exemplo, se você pegar o texto como você vai acompanhar comigo aí na tela, esse texto aí é de Êxodo 20, verso 17, de Shemot 20, 17, que é no final dos mandamentos. Eu vou pôr aí, então você olha a foto do texto hebraico, como está na Bíblia Hebraica Estudo e Gartência, e você vai ver que o texto aí do Pentateuco Samaritano ele é flagrantemente mais longo do que o texto hebraico, tá certo? Do texto massorético da Bíblia Hebraica Estudo e Gartência, que segue o Codex Leningrado, como você acompanha a foto aí no lado. Se você vê lá em cima o pontinho lá vermelho 2017, você tem o texto ali do Codex Leningrado, tá certo? O B19, e você vê que o texto ele é bem mais curto que o texto que o Pentateuco Samaritano está apresentando. Aí então, eu não vou ler todo esse texto para não ficar maçante e também dá muito trabalho traduzir todo esse texto, visto que ele é um texto consonantal, como vocês estão acompanhando aí. Ele não tem sinais vocálicos, as chamadas sílabas, como se fala popularmente, né? E eu vou ler aqui esse texto, então, em hebraico, e eu vou traduzir essa parte que está grifada e que você está acompanhando comigo, tá certo? O texto diz assim: Anohi mitzvar etchen chayon bechar gerizim veibenitzim, né? Que possivelmente aqui é a palavra nayon, que é a habitação, que já vou falar um pouquinho sobre isso. Aí depois nós temos Shem mitzvar leadonai Elohecha. Então nós teríamos numa tradução aí o seguinte: Anohi, de Anohi em diante, né? Eu ordeno vocês o dia no Monte Gerizim, e na habitação do meu nome ordeno Adonai, teu Deus. Então veja que aqui nós temos eles alongam o texto e aonde eles colocam algumas coisas, e uma dessas questões é a adoração no Monte Gerizim. Então eu separei essa parte especial para vocês aí, aonde ele fala, né? Anohi mitzvar etchan hayom bahar gerizim veibanit shen mitzvar leadonai Elohecha, ok? Aonde então eu ordeno vocês o dia no Monte Gerizim, e na habitação do meu nome ordena Adonai, teu Deus. É interessante que eles falam que o nome de Adonai, ou seja, a presença de Adonai, se faz presente no Monte Gerizim. Então, inferindo que a adoração seria em Gerizim e não em Jerusalém. E eles tentam, por exemplo, levar essa ideia lá para trás, para textos antigos, textos da Torá. Então, por isso que quando no início eu falei ali, logo no início, quando eu falei que os samaritanos eles tentam alegar a antiguidade, demonstrar a antiguidade do seu texto, e eu citei a paleografia demonstrando
que esse texto é do segundo século, porque eles tentam alegar a antiguidade da sua religião. Inclusive o nome samaritano significa guardião, vem do aramaico, significa guardião, possivelmente guardião da Torá. Então, como sendo os guardiões da Torá, uma religião antiga, eles tentam se posicionar dessa forma, que logo estaria correta. Então eles fazem algumas interpolações no texto, algumas alterações dessa natureza para demonstrar, por exemplo, coisas do nível como a sua adoração no Monte Gerizim. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouco mais sobre o que é o Pentateuco samaritano, ajudado você a conhecer um pouco mais sobre esse assunto, tá certo? Lehitraot, até a próxima.